Muito bem, pessoal. Então, prosseguindo aqui o curso de adjunta nominal, nós vamos ver agora, né, a parte mais, digamos assim, complexa em se tratando de adjunto adnominal. E aqui você tem realmente que prestar bem atenção, porque senão você vai confundir, né, adjunto adnominal com complemento nominal. Então, nós vamos ver aqui a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Então, essa dúvida ela surge apenas quando um termo preposicionado se relaciona com um substantivo abstrato. Para saber distinguir, vejamos os seguintes critérios. Pessoal, se você tiver um substantivo concreto, então, geralmente, né, o termo preposicionado vai se referir a, vai ser o quê? Vai ser adjunto adnominal. Mas quando você tem, né, um substantivo abstrato, geralmente um substantivo deverbal, ou seja, gerado a partir de um verbo, aí você tem uma dúvida. Então, quando você tiver uma dúvida, você vai analisar da seguinte forma. Se for complemento nominal, ele sempre indica o ser passivo, ou seja, aquele que recebe a ação. Então, se ele é um ser passivo, ele é complemento nominal. Se ele indica o ser ativo, ou seja, o agente da ação, então ele é adjunto adnominal. Quando ele é complemento nominal, tem por base um verbo transitivo. Quando ele é adjunto adnominal, não tem por base um verbo transitivo. Não indica posse, sempre indica posse, certo? Mas a característica mais marcante para você saber identificar ou diferenciar o complemento nominal do adjunto adnominal é verificar isso aqui, ó. Se a ação é passiva ou se é ativa, tá? Se é o recebedor da ação ou se é o agente da ação. Vou dar um exemplo aqui para você, ó. Eu digo assim, ó, a crítica ao técnico, ela foi injusta. Então, quando eu digo assim, pessoal, a crítica ao técnico foi justa, eu pergunto o seguinte: o técnico, ele está praticando a ação de criticar ou ele está sofrendo a ação de ser criticado? Ele está sendo criticado. Observa, ele está recebendo a ação. Então, ele é o paciente, né? Ele está recebendo a ação. Portanto, aqui eu tenho complemento nominal. Agora eu tenho o seguinte, ó, a crítica do técnico foi injusta. Veja, a crítica do técnico foi justa. Pergunto, o técnico, ele está fazendo a crítica ou ele está sofrendo a crítica? Ele está fazendo a crítica, ele está praticando a crítica. Olha a diferença, pessoal. Então, nesse caso aqui, nós temos adjunto adnominal. Então, veja, a crítica ao técnico foi injusta. O técnico, no primeiro caso, sofreu a ação. Então, a crítica é ele que está sofrendo a ação. No segundo caso, o técnico está praticando a ação. Como ele está praticando, ele é o agente da ação, é ele que está executando aquela ação, então é adjunto adnominal. Um outro exemplo aqui, ó. Efetuaram a prisão do ladrão. Eu pergunto para você, o ladrão, ele está sendo preso ou ele está aprisionando alguém? Ou seja, ele está recebendo, certo? Recebendo a ação ou ele está praticando? Veja, efetuar a prisão do ladrão. O ladrão aí, ele está recebendo, né, a ação. Então, como ele está recebendo a ação, eu tenho o quê? Complemento nominal. Agora, quando eu digo a fuga do ladrão ocorreu à noite, eu pergunto, o ladrão, ele praticou a ação de fugir, né, ou ele recebeu a ação? Ele praticou. Deu para entender a diferença? Então, se ele pratica a ação, é o quê? Adjunto adnominal. Mais um exemplo para finalizar aqui, ó. O pedido da empresa foi atendido. Pessoal, foi a empresa que fez o pedido ou é a empresa que está recebendo a ação, né? É ela que está atendendo um pedido. Foi ela que fez? Foi ela que fez. Então, veja, foi a empresa, né, que praticou a ação. Portanto, adjunto adnominal. O pedido de socorro foi ouvido de longe. Veja, o socorro aqui, ele está sendo praticado por alguém, certo? O de socorro aqui está sendo praticado, portanto, complemento nominal.
Deu para você entender? Então, veja, a grande diferença entre a adjunta adnominal e a adjunta adverbial, complemento nominal é essa. O complemento nominal, ele sofre ação e o adjunto adnominal, ele pratica ação. Volto a repetir. Essa confusão, só é bem visível quando nós temos o substantivo abstrato, tá? Porque quando o substantivo ele é concreto, geralmente, né, nós temos adjunto adnominal. Então, com isso, nós finalizamos aqui o nosso curso de adjunto adnominal.